Meus irmãos, graça e paz, amém? Bom estar aqui novamente, e poder cultuar a Deus juntamente com os irmãos, poder louvar o nome do Senhor e poder trazer uma palavra à igreja. Então isso alegra o nosso coração. E eu queria convidar vocês, e como o nosso irmão João, ele falou, vocês deram uma pausa no estudo, no livro de Malaquias. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do evangelista Marcos, no capítulo 15. Vamos conversar um pouco sobre a morte do amado da minha alma. Ou seja, vamos falar um pouco sobre a morte de Jesus. Marcos, capítulo 15, dos versos 33 ao 38. Irmãos, eu gostaria que você imaginasse estar em uma sala cheia de luz, onde naquela sala você pode ver tudo para você é visível, tudo para você é claro. Mas de repente, alguém chega e apaga a luz. Ou apagam aquelas luzes. E aí, irmãos, a escuridão, ela toma conta daquele lugar. E a princípio, você passa a se sentir desorientado, sem saber para onde ir. Você agora não sabe onde é mais a saída, nem a entrada. De repente, o silêncio toma conta. Aquela escuridão começa a crescer mais e mais em seu coração. E, consequentemente, irmãos, o medo começa a surgir. E aí, irmãos, a ausência de luz parece se tornar algo sufocante. Eu não sei se você já sentiu isso, eu já senti. Principalmente quando eu era menino, quando eu estava em um lugar assim e alguém chegava e apagava a luz. Como você, meu irmão, reagiria se em um momento crucial de sua vida tudo se tornasse escuridão? Eu queria ler com vocês, a princípio, o verso de número 37 de Marcos, capítulo 15, que diz assim: Mas Jesus, com um alto brado, expirou. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por estarmos aqui em tua presença. E poder, ó Deus, ter essa oportunidade de poder te adorar, louvar o teu santo nome. Deus, nós estamos na dependência do Senhor. E pedimos, ó Deus, que tu fales ao nosso coração por meio da tua palavra. Que no nome do teu Filho Jesus, o Senhor seja glorificado em nossas vidas a cada dia. Assim oramos, gratos, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nesses versos, nós encontramos aqui o relato da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Este, irmãos, é um primeiro ato de 4 acontecimentos que acontecem ou que são descritos na seção de Marcos. Seu nascimento, sua morte, a sua crucificação, a sua ressurreição e a sua glorificação. Meus irmãos, para que a gente possa nos situarmos nesse texto, para que venhamos nos contextualizar, você percebe aqui que Jesus, ele já havia sido preso, ele já havia passado pelo sinédrio, pelas mãos de Pilatos, e por fim agora ele está na cruz, crucificado.
E é aqui que nós encontramos o clímax da história da redenção. É justamente nesse momento que encontramos o ponto alto, podemos assim dizer, do plano da salvação de Deus. Meus irmãos, a morte de Jesus Cristo, é preciso que nós venhamos entender isso, foi a revelação suprema do amor gracioso de Deus. Quando nós olhamos para a cruz de Jesus, quando nós olhamos para a crucificação de Jesus, isso deve brotar imediatamente na nossa mente, no nosso coração. O amor gracioso de Deus. E como é que este amor ele foi revelado ali na cruz? Nós vamos ver, irmãos, 3 momentos importantes hoje. O primeiro deles, nós vamos ver o desamparo de Cristo na cruz, como também o abandono de Cristo na morte, e por fim, a separação entre Deus e o homem. O fim desta separação entre Deus e o homem. Olha para a sua Bíblia. Veja o que diz o verso 33. Vamos ver aqui, irmãos, o desamparo de Cristo na cruz. Diz assim: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. A primeira pergunta ao ler esse texto que nós podemos fazer é a seguinte: por que isso está aqui? Por que esta informação está aqui? Qual é o objetivo de Marcos relatar essa situação, esse momento? Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Meus irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos perceber que essa escuridão mencionada aqui mostra que ela deve ter sido intensa e inesquecível. Sabe por quê? Porque ela foi em uma hora inesperada. Foi ao meio-dia, em plena luz. Como também, irmãos, teve uma duração de quantas horas? 3 horas. Não foi um momento de 5 minutos, de 10 minutos, ou meia hora. Foram 3 horas. E muito tem sido escrito sobre essa escuridão. Alguns dizem o seguinte: foi um eclipse. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Mas muitos dizem que foi um eclipse solar. Outros dizem, não, foi uma nuvem extensa. Já outros dizem, não, foi o diabo. E tantas outras coisas mais. Mas o que eu e você precisamos e estamos seguros em afirmar, irmãos, ao ler essa porção, é que isso aqui foi Deus que o causou. Essa escuridão de 3 horas veio da parte de Deus que a causou. Mesmo quando a gente vem a ler, por exemplo, o relato da crucificação em Lucas 23, você vai encontrar ali a palavra eclipsado. Mas ele não está se referindo, irmãos, a um eclipse no sentido técnico ou no sentido astronômico. Sabe por quê? Porque naquela época, e nós já sabemos, era uma época da Páscoa. Lembram? Era a época da Páscoa. E aquela época da Páscoa era uma época de lua cheia. Irmãos, era impossível ter um eclipse solar em uma lua, num período de lua cheia. Isso não poderia acontecer. Outros falam que era algo tão abrangente. Esse relato de Lucas
trazendo justamente o entendimento de escurecido. E a partir daí, irmãos, nós passamos a perceber que esse momento de escuridão passa de fato a ser um ato especial de Deus, passa a ser um milagre. Outra questão também que precisamos entender é que ele traz aqui o termo terra. O termo terra aqui está sendo utilizada. Irmãos, alguns defendem a ideia de que é um grande território. Por exemplo, João Calvino, em seu comentário, fala que ele entende que isso aqui era um grande território, ou seja, essa escuridão cobriu todo esse território. Já outros contemporâneos falam que isso aqui foi em toda a terra. Por exemplo, quando você lê os comentários de John MacArthur, ele vai dizer o seguinte, que essa escuridão cobriu toda a terra, não apenas aquela região, mas toda a terra. Cobriu tudo. Mas, irmãos, essa escuridão, que nós sabemos que foi um ato de Deus, um milagre de Deus, nós precisamos também entender qual era o objetivo e qual era o significado dessa escuridão. Um comentarista, irmão, nos diz que a escuridão significou o julgamento de Deus sobre os nossos pecados, sua ira, por assim dizer, queimando no próprio coração de Jesus, de tal modo que ele, como nosso substituto, sofreu a mais intensa agonia, angústia indescritível, um isolamento terrível. Meus irmãos, o inferno veio naquele dia. Basta você ler Êxodo capítulo 10, Isaías 13, Jeremias 13, Joel 2, Amós 5. O próprio Senhor Jesus, lá em Marcos 13, verso 24, ele vai dizer que as trevas anunciariam o grande dia do Senhor. Mas, irmãos, o importante também é que diante dessa situação, desse momento, e é preciso que a gente traga aqui, é que essa escuridão não indica a ausência de Deus. Isso é muito importante. Deus, ele permitiu que o Senhor Jesus, ele experimentasse a plena consequência do pecado. E qual é, irmãos, a consequência do pecado? A separação de Deus. A separação de Deus. Naquele momento, naquele ato, Jesus ele estava recebendo os pecados. Então, quando tudo se torna escuro, está trazendo justamente, irmãos, essa ideia da separação de Deus, que Deus ele não compactua com o pecado. Não foi uma ausência casual, irmãos, mas foi um abandono deliberado por parte de Deus, para que Jesus viesse carregar toda a culpa. Baseado nisso, nessas informações, eu pergunto, o que isso tem a ver com a gente? O que é que tem a ver com a minha vida, irmãos? E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde. Esse evento parece que está distante da nossa vida cotidiana. Quando a gente lê os evangelhos ou meditando no livro de Marcos, você chega por aqui, você passa muito rápido disso aqui. Mas, irmãos, primeiramente nós precisamos entender que o amado da nossa alma, Jesus Cristo,
quando você lê essa porção, você vai perceber que ele sofreu sua mais intensa agonia e suportou seus horrores em nosso lugar. Essa escuridão traz justamente o anúncio que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, irmãos, entregava a sua vida pelos pecados do mundo. Esse abandono de Cristo na cruz foi pelo fato, irmãos, dele carregar sobre ele a nossa culpa. John MacArthur, irmãos, ele nos diz que Cristo estava posicionado em nosso lugar, enquanto a ira de Deus estava sendo derramada sobre ele pelas nossas transgressões. Meu irmão, pare um pouco, pense um pouco. Eu sei que você já tem uma resposta certa para isto. Ah, pastor, quem era que deveria estar ali? Era eu. Eu é quem deveria estar ali. Isso estava reservado para mim, eu sei disso. Mas o que eu gostaria que você pudesse refletir, meu irmão, é que a sua vida, o seu modo de viver hoje, entendendo essa escuridão que caiu sobre Jesus, como está a sua vida? Como está a sua caminhada? Você sabendo agora desse desamparo de Jesus, que nenhum outro tipo de desamparo, meu irmão, alguém que já sofreu nessa terra, em toda a história, venha se comparar a este abandono que Jesus Cristo passou. Jesus, meu irmão, naquela escuridão, ele sofre sobre a ira de Deus por você. Ele sofre por você, por mim. Então que a gente entenda essa importância, irmãos. Que nós entendamos a nossa caminhada. Como ela está diante de Deus, sabendo que Jesus passou por tamanha agonia e escuridão naquele momento, naquele desamparo, por mim. Por mim. Meu irmão, assim como as trevas também cobriram a terra no momento da crucificação, muitos de nós também passamos por momentos de escuridão espiritual. Passamos por dor, passamos por dificuldade. Jesus experimentou tudo isso. Jesus, ele passou por esse momento. E quando nós olhamos para a cruz, e nesse momento de escuridão, irmãos, sabendo da importância e de que nós era que deveríamos estar ali, Jesus recebendo a ira de Deus, meu irmão, sabendo que ele experimentou tudo isso, isso também nos conforta. Nos conforta, irmãos, porque nós sabemos que Jesus, ele entende as nossas lutas, os nossos momentos de escuridão, os nossos momentos de dores. Jesus, ele entende as nossas lutas, porque ele passou por isso. E a consequência disso, meu irmão, é que ele estará sempre conosco, em meio às tempestades da vida. Ao olhar para aquele momento, nós também podemos confiar que mesmo em nossos momentos de maior sofrimento ou desespero, Jesus, ele está conosco. Ele caminha conosco.
Não estamos sozinhos. Meu irmão, nós vimos aqui o juízo de Deus sobre o pecado. Que Jesus, de forma voluntária, ele carregou tudo isso. Uma lição que podemos tirar, meu querido, é que isso reflete a seriedade do pecado. Mas também, meu irmão, reflete o imenso sacrifício de Jesus que fez para nos livrar da condenação. Em vez, meu querido, de agora temermos o juízo de Deus, nós podemos viver de forma diária, tendo a certeza de que fomos perdoados por Jesus, por meio de Jesus. Por isso, meu querido irmão, quando você olha para a cruz, quando você olha e ouve sobre este relato de trevas, de escuridão naquele momento, você possa viver uma vida de gratidão e de santidade a Deus. Senhor, muito obrigado, porque quem deveria estar ali era eu. Meu irmão, a graça não é licença para pecar, mas uma oportunidade de viver para Deus em liberdade. Já ouviram isso? Mesmo que o mundo, irmão, tenha sido envolto em trevas durante a crucificação, esse não foi o fim. Para nós, irmãos, isso é um lembrete de que as trevas nunca terão a palavra final. Nunca terão. A luz de Cristo sempre triunfa e triunfará, mesmo quando tudo venha a parecer perdido. Meu irmão, essa morte de Jesus, de fato, nos revela o supremo amor gracioso de Deus em nossas vidas. Vejamos agora que, depois que Jesus ele foi desamparado, recebendo ali aquela escuridão, vejamos o abandono de Cristo na morte. Olha o que diz o verso 34 ao 37. Olha o que Marcos ele continua relatando, dizendo: e às 3h, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Outra versão diz: por que me abandonaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, irmãos, dando um forte grito, brado, expirou, morreu. Irmãos, Jesus, ao proferir essas palavras: Deus meu, por que me desamparastes? Ele tirou forças das palavras do Salmo 22, verso 1. Esse de fato aqui, meu irmão, foi um terrível grito. Um comentarista nos diz que a morte de Jesus estabelece a soberania de Deus, que envia o seu Filho amado para dar a sua vida em resgate por muitos. Meu Deus, por que me desamparastes? Por que me abandonastes? Estas últimas palavras, não importa o tempo que ela venha a ser lida, continuam a deixar, irmãos, os cristãos perplexos. Perplexos. É importante salientar, irmãos, que estas palavras de Jesus não é um fracasso trágico aqui.
mas é o cumprimento glorioso do destino que Deus havia lhe designado. William Hendrickson, em seu livro, ele traz uma pergunta muito interessante. Ele diz: como pode Deus abandonar Deus? Como pode Deus abandonar Deus? E ele responde: Deus Pai abandonou a natureza humana de seu Filho, e mesmo assim em um sentido limitado, porém real e agonizante. Jamais, irmãos, podemos afirmar que Deus deixou de amar o seu Filho. Jamais, por causa desse abandono. Como também jamais podemos imaginar que Jesus rejeitou seu Pai. Sabe por quê? Porque Jesus ele diz assim: meu Deus, ou Deus meu. Encontramos, irmãos, aqui algumas interpretações no que tange aos escarnecedores, aos zombadores. Alguns dizem que os escarnecedores, eles interpretaram mal aquela oração final de Jesus, aquele grito de Jesus, aquele clamor de Jesus. Eles distorceram de forma deliberada, transformando aquilo ali em uma piada. Não é à toa que eles são chamados de zombadores e de escarnecedores. Todos ali, irmãos, sabiam o que Jesus havia dito. Ninguém ali ficou sem entender, porque tanto no hebraico a palavra Eli, como do aramaico Eloi, são semelhantes, são parecidas, mas eles se aproveitaram tudo aquilo, irmãos, para transformar aquelas palavras de Jesus, aquela dor angustiante em uma piada. Uma outra interpretação que é dada sobre esses zombadores é que eles acham que Jesus de fato está chamando por Elias, com o objetivo de resgatá-lo da cruz, de tirá-lo daquela cruz. Naquela época, irmãos, acreditava-se que Elias era, entre outras coisas, uma ajuda às pessoas em crise. Aquele tipo de santo padroeiro, né? Das causas perdidas, que você vai lá atrás dele. Então, alguns pensavam nisso. Mas o que eu e você precisamos saber é que eles estavam ali escarnecendo e zombando de Jesus. Meus irmãos, eu não tenho como trazer uma ilustração para esse momento. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem nada nesse mundo que venha demonstrar esse brado profundo de agonia. Não tenho com que eu comparar. A doença mais terrível que você possa imaginar, o acidente mais terrível que vem à sua mente, a situação mais angustiante que seja, não tem como comparar a esta agonia que Jesus ele passou ali. Não tem. O que eu posso dizer, meu irmão, é que Jesus procura por aquele a quem ele chama de meu Pai. E Deus não lhe responde. Que silêncio grande foi ali, meu irmão. Esse abandono, meu irmão, foi necessário para que Jesus ele experimentasse a punição que estava reservada para o pecado de seu povo. E aí, meus irmãos, diante disso, diz o verso 7, ou melhor, o verso 37. Mas Jesus, com um alto brado, ou dando um forte grito, expirou. Pronto, meu irmão. Jesus, o Cristo sofredor, morreu voluntariamente. Ele deu a sua vida.
Ele entregou o seu Espírito. A obra que o Pai, meu irmão, lhe tinha dado a fazer estava sendo agora consumada. Agora ele tinha dado a sua vida, de fato, como diz Marcos 10, 45, quando ele mesmo disse que o Filho viria para dar a sua vida em resgate por muitos. Meu querido irmão, o grito de Jesus mostra o preço que ele pagou pelo pecado. O abandono de Deus experimentado por Jesus revela a seriedade do pecado e a justiça de Deus. Se o próprio Filho ele foi temporariamente abandonado por carregar os nossos pecados, isso nos chama, meu querido irmão, a reflexão sobre a gravidade do pecado em nossa vida. Precisamos levar, irmãos, a sério a necessidade de arrependimento, confessando e abandonando nossos pecados. Eu e você devemos ser diligentes em reconhecer o pecado em nossas vidas. E diante disso, irmãos, deste brado de Jesus, buscarmos termos uma vida em santidade. Uma vida santa. Porque o sofrimento de Jesus, meu irmão, nos lembra de viver uma vida com gratidão, evitando a banalização do pecado. Quando eu e você formos pecar, meu irmão, lembre disso aqui. Que o Espírito Santo faça ecoar em nossos ouvidos o grito de Jesus. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que o Senhor me abandonou? Que venhamos lembrar, irmãos, do silêncio de Deus. Diante do seu Filho. Sem poder dizer nada. Porque Ele estava carregando sobre si os nossos pecados. Ser crente, meu irmão, não é brincadeira. Viver isso aqui não é brincadeira. Não é moda, não é uma vida diferente, mas é algo sério. Nós precisamos entender de fato, de verdade, e viver isso para a glória de Deus. Você acha que foi fácil para Jesus ouvir o silêncio de Deus? Você acha que foi fácil para Jesus passar por tudo aquilo? Em sair do lugar santo dos santos, meu irmão. Se fazer homem. Com o único objetivo de demonstrar o amor gracioso de Deus. Por isso, meu irmão, que mesmo diante do sofrimento de Jesus, saiba de uma coisa. Ainda há muita gente que zomba dele. Ainda há muita gente que zomba do que aconteceu ali. Muitos não compreendem o sacrifício de Jesus. E passam a zombar dele. E passam a escarnecer dele. Isso, meu irmão, deve nos levar, sabe a quê? A sermos testemunhas fiéis do Evangelho. Vejam como a vida cristã ela é séria. Mesmo diante dos zombadores, meus irmãos, nós precisamos sermos testemunhas fiéis do Evangelho. Mesmo diante dos zombadores, dos escarnecedores, devemos continuar a comunicar a mensagem de Jesus. Passarmos a viver, irmãos, de forma que a nossa fé seja cada dia mais evidente. Quando nós olharmos para Jesus, naquela cruz, quando nós ouvimos o grito de Jesus, nós passaremos, meu irmão, a evidenciar mais o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Aquele último suspiro de Jesus,
nos mostra algo. Nos mostra obediência até o fim. E isso, irmãos, faz com que eu e você venhamos fazer o mesmo. Entregar as nossas vidas completamente a Deus, buscando obedecer a sua vontade em todas as áreas da nossa vida. Mesmo quando isso venha significar renúncia. Assim como Jesus confiou no plano de Deus até o fim, meu irmão. Eu e você somos chamados a confiar e a obedecer, sabendo que o sofrimento atual pode produzir um fruto eterno. Mesmo que venhamos sentir por circunstâncias adversas, alguma aflição peculiar, ou consequência de uma conduta negligente, ou até Deus mesmo, com o objetivo de nos atrair para mais perto dele. E venhamos dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Não venhamos dar lugar ao desespero, meu irmão. Vamos aprender com Jesus. Não vamos concluir que fomos abandonados completamente por Deus. Porque Cristo, meu querido, foi vitorioso através da cruz. Nós também podemos confiar em Deus para nos guiar através dos nossos desafios. Que eu e você, em meio a momentos difíceis da nossa vida, venhamos continuar esperando no Senhor. Que possamos, irmãos, nos juntar a Jó, a Isaías, a Davi, quando Jó disse: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Como Isaías disse: irmãos, quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra de seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e apoie em seu Deus. Como o próprio Davi, no Salmo 42, ele diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? E ele responde: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O abandono, o grito, o último suspiro de Jesus trouxe isso para nós, para aqueles que creem nele, que creem no seu nome. Essa é a revelação, irmãos, suprema do amor gracioso de Deus. No desamparo de Jesus, no abandono de Jesus. E por fim, terceiro e último ponto, nós veremos aqui o fim, irmãos, da separação entre Deus e o homem. Marcos chega no verso 38 e diz assim: e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. É importante, irmãos, a gente saber que no momento da morte de Jesus Cristo, aconteceu uma série de milagres. Uma série de milagres são notáveis quando a gente ler a respeito da morte de Jesus. E um deles é este. O véu foi rasgado de alto a baixo. Para lhe contextualizar sobre o véu ou cortina, essa cortina ela é uma cortina interna, tá? E ela é descrita lá em Êxodo capítulo 26, como também em 2 Crônicas capítulo 3. A cortina, ela bloqueava a entrada para o lugar santo dos santos, certo? Ali no templo de Jerusalém. Nessa sala estava ali a Arca da Aliança, que simbolizava a presença sagrada de Deus. Um grande historiador, mais próximo possível, Joséfo, ele descreve o seguinte a respeito da cortina.
Ele diz: a cortina com 80 pés de altura, uma tapeçaria babilônica com bordados de azul e linho fino, também de escarlate e púrpura, forjado com maravilhosos detalhes. Não era qualquer cortina, não. Uma cortina grande, muito bem trabalhada, muito bem produzida. E uma pessoa só poderia atravessar aquela cortina, que era o sacerdote. E isso, meu irmão, era feito uma vez por ano. Especificamente no dia da expiação, quando o sangue de um animal era ali aspergido. Isso, irmãos, era uma lembrança constante de que o pecado tinha tornado a humanidade imprópria, indigna de estar na presença de Deus. Mesmo esse sacrifício sendo feito anualmente, como também outros sacrifícios incontáveis, o pecado, meu irmão, não podia ser expiado ou apagado por meio de sacrifícios de animais. Quando você lê Hebreus 10, verso 4, diz isso: não adianta nem sangue de touros, nem de bodes. Então olha o que diz Hebreus capítulo 9, verso 11 e 12. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Meu irmão, mediante esse fato, a cortina ela é rasgada de alto a baixo, significando assim que o próprio Deus havia removido a barreira. Um comentarista diz assim que o meu filho removeu esta cortina e eliminou a necessidade dele por intermédio de um sacrifício simples, perfeito, de uma vez por todas, que limpa os resgatados dos pecados deles para sempre. O caminho para a minha presença santa está aberto a todo crente e o acesso é grátis e está desobstruído. É o fim, meu irmão, da separação. Louvado seja Deus por isso. Meu irmão, eu sei que você já ouviu também diversas vezes de que nós temos livre acesso ao Pai por meio de Jesus. Domingo após domingo você escuta isso. Essa informação tem se tornado algo simples e corriqueira. Mas eu gostaria de levar você também a essa grande e importante informação. É que aqui, meu irmão, é o fim da separação de fato entre Deus e você. Antes era um sumo sacerdote que podia entrar nesse lugar santo dos santos. Uma pessoa. Jesus, ele expirou para que por meio dele você agora viesse a ter total e plenamente livre acesso a Deus. Mas infelizmente, muitos têm negligenciado essa tão grande bênção de comunhão. Não se tem visto comunhão regularmente. Não tem se visto. Gastamos, ou melhor, damos mais tempo ao nosso trabalho, à nossa família, ao nosso relacionamento, aos amigos, até no serviço da igreja. Mas não damos tanto tempo a essa comunhão. Não entendemos, irmãos, a profundidade do véu ter sido rasgado de alto a baixo. Por isso que eu e você precisamos entender isso de forma profunda. Porque quando você fizer assim, você passará a cultivar uma vida de oração íntima, de oração constante,
Sabendo que Jesus Cristo, irmãos, por meio dele, você tem acesso direto a quem? A Deus. Olha que maravilha. Olha que bênção. Por meio de Jesus eu tenho acesso a quem? A Deus. Por meio de Jesus eu posso entrar no lugar santo dos santos. Em Cristo eu posso conversar com Deus. Valorize, meu irmão. Exercite essa liberdade que Deus te deu por meio de seu Filho naquela cruz. Buscando a presença dele sempre. Como diz Hebreus 4,16, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Não precisamos mais de sacerdotes, irmãos, oferecendo sacrifício por nós. Não precisamos mais de ninguém que leve as nossas orações até Deus. Porque Jesus foi o sacrifício perfeito, uma vez por todas. Isso nos leva, irmãos, a confiar exclusivamente na obra completa de Jesus para a nossa salvação. Não em rituais, não em esforço humano. Agora nós podemos descansar, irmãos, na suficiência do sacrifício de Jesus. Evitando cair naquela armadilha de achar que precisamos merecer alguma coisa. O favor de Deus por nossas próprias obras. A partir de agora, irmãos, quando esse véu ele foi rasgado, nós somos chamados a viver na liberdade do Evangelho, lembrando sempre que a salvação é pela graça através da fé. O véu sendo rasgado, nós podemos entrar agora na presença de Deus em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer minuto. Não importa onde estivermos. Como também, irmãos, o véu rasgado não só nos dá livre acesso individual a Deus, mas também nós somos unidos em um só corpo, a igreja. A igreja, todos os crentes têm igual acesso a Deus, sem distinção de raça, sem distinção de status ou nacionalidade. Esse véu rasgado, irmãos, nos chama a viver em unidade e comunhão com os outros crentes. Sabemos que estamos todos no mesmo nível diante de Deus. Não só o pastor pode entrar na presença de Deus, mas você também pode, toda a igreja pode, todos nós podemos. Como você reagiria se em um momento crucial da sua vida tudo se tornasse escuridão? Jesus, irmãos, em um momento crucial de sua vida, em meio à maior escuridão que você possa imaginar, a sua reação foi única: confiar no plano de Deus. Naquele dia na cruz, meu irmão, a terra foi coberta por uma escuridão. As trevas não eram apenas físicas, mas simbolizavam ali o peso do pecado, a separação entre Deus e a humanidade. No entanto, isso não foi o fim. Jesus, meu irmão, ele suportou o peso do pecado, o desamparo da cruz, o abandono, para que nós nunca mais fôssemos separados de Deus. Nunca mais. É o fim, meu irmão, da separação e o acesso direto a Deus, irmãos. Oferece-nos a liberdade de viver em comunhão com Ele. Se você ainda, meu querido, não experimentou esse acesso a Deus e se sente distante dele, eu quero lhe dizer algo. Hoje é o momento. Hoje é o momento. A morte de Jesus abriu o caminho para você, meu amigo. Para você ter uma nova vida livre
da culpa do pecado. Eu quero convidar você para que você olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Reconheça que você é um pecador. Se arrependa dos seus pecados e passe a confiar nele. E você vai passar a experimentar a luz que vence toda a escuridão. Pois, como disse o anjo, lá em Marcos 16, verso 6, que a cruz não foi o fim. Ele diz, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Feche seus olhos. Oremos ao Senhor nesta hora. Coloque a sua vida diante de Deus. Peça a Ele graça e força. Louve o seu nome por Ele, por meio da cruz de Jesus, demonstrar, revelar o supremo amor gracioso dele. Que Deus, irmãos, nos abençoe e nos ajude, no nome de Jesus.